minha santinha, me ajuda. Eu não consigo entender nada dica desse negócio aqui, só. Ô, trem difícil. Ô, Chico, fica tranquilo. Eu vou te ajudar. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Será que eu tô sonhando? Quem é a senhora? Você não pediu ajuda? Então, tô aqui pra isso. Jura mesmo? Mas só eu vejo a senhora? Ninguém mais? Ninguém mais. Por que os outros tinham que me ver? Eles não me chamaram. Quem me chamou aqui foi você. Nossa, mãe. Tô ficando louco, só. Chico, meu filho, não faz drama. Eu tenho um monte de chamados pra atender ainda hoje. Olha só. Isso tudo é pedido de ajuda. Então não me faça perder tempo. Qual é o problema? Tá bom, tá bom. Mas é que eu tenho prova amanhã, dona Santinha. E a professora já falou que o que vai cair é logaritmo. E que não vai poder usar calculadora. Mas eu estudo e não consigo entender nada desse negócio. Na verdade, eu não sei nem direito pra que serve. Se o assunto é esse, eu posso ajudar. Eu lembro muito bem quando John Napier inventou o logaritmo. O nome logaritmo vem de logos, que significa razão, e aritmos, que significa número, em grego. As primeiras ideias sobre logaritmo foram publicadas em 1614 por John Napier, um nobre que durante 20 anos se empenhou em descobrir uma forma de simplificar cálculos. Na época em que ele viveu, comerciantes, navegadores e astrônomos, por exemplo, perdiam dias fazendo contas enormes de multiplicação e divisão. Mas com a criação dos logaritmos, tudo ficou mais fácil, porque essas grandes multiplicações e divisões puderam ser substituídas por simples somas e subtrações. Num tempo que ainda não tinha calculadora, o logaritmo deve ter ajudado bastante. Ajudou sim. O que existia antes era uma técnica que fazia uso de uma relação particular entre uma progressão aritmética e uma progressão geométrica. Essa relação era expressa numa tabela mais ou menos assim. Na linha de cima, a gente tem a progressão aritmética, que é uma sucessão de números obtida pela soma do número anterior, a partir do primeiro, com uma razão constante. Nesse exemplo, a razão é 1. Na linha de baixo, o que se tem é uma progressão geométrica, que é uma sucessão de números obtida pela multiplicação do número anterior, a partir do primeiro, por uma razão constante. Nesse exemplo, a razão é 2. Olhando essa tabela, a gente pode ver que qualquer número da linha de baixo é o resultado da razão 2 elevada ao número correspondente na linha de cima. Essa razão 2 também pode ser chamada de base 2. É mesmo. Na tabela dá pra ver direitinho que existe uma relação entre progressão aritmética e progressão geométrica. 8 é igual a 2, que é a base elevado a 3. 16 é 2 elevado a 4. 32 é 2 elevado a 5. 64 é 2 elevado a sexta. E assim por diante. Mas, Santinha, como isso pode ajudar a gente a trocar uma multiplicação por uma soma? Se a gente quiser multiplicar 32 por 64, primeiro somamos os números correspondentes na progressão aritmética, que nesse caso são o 5 e o 6. A soma é igual a 11. Em seguida, basta elevar a nossa base 2 a 11 e temos o resultado da multiplicação. Ou seja, 32 vezes 64 é igual a 2 elevado a 11, que dá 2048. Você percebeu que usando essa tabela dá para chegar ao resultado da multiplicação usando só uma soma, que é muito mais simples? Percebi sim. O uso de expoentes facilita mesmo as contas. Mas e se eu quiser multiplicar números que não estão nessa tabela? Foi justamente essa a preocupação de Napier quando construiu a sua primeira tabela de logaritmos. Ele achava que deveria usar uma razão que abrangesse o maior número possível de resultados na progressão geométrica. Depois de muitos cálculos, chegou à conclusão que o melhor número seria 0,999. Então, Napier desenvolveu uma tabela para todos os resultados com logaritmo nessa base. Depois de Napier divulgar seu trabalho,
Henry Briggs o procurou e propôs uma nova base que ele julgava que seria mais utilizável na prática, a base 10. Napier concordou e os dois começaram juntos a tabela de logaritmos de base 10, que é uma das mais utilizadas até hoje. Mas Napier morreu antes de terminar. E foi o filho dele e o próprio Briggs que publicaram as tabelas de logaritmo decimal, ou de base 10. O interessante é que o cálculo logaritmo pode ser desenvolvido a partir de qualquer base diferente de 1 e positiva. Bom, mas então logaritmo é a mesma coisa que exponencial? Na verdade, o logaritmo é a operação inversa da exponencial. Presta bastante atenção. Hoje, a gente define logaritmo baseado em uma relação entre 3 números, de modo que o logaritmo de C na base A é igual a B sempre que A elevado a B for igual a C, contanto que C seja maior do que 0 e A diferente de 1 e maior do que 0. Olha, agora entendi tudinho, Santinha. Para saber, por exemplo, qual é o logaritmo de 1000 na base 10, é só eu descobrir qual é a potência de 10 que dá 1000. 10 ao cubo dá 1000. Então o logaritmo de 1000 na base 10 é 3. Bom, mas depois que inventaram a calculadora, ninguém precisa mais ficar consultando tabelas e quebrando a cabeça para fazer contas. É isso mesmo. E o logaritmo, além de ser uma das operações disponíveis nas calculadoras científicas, também é muito usado para construir escalas logarítmicas. É através dos logaritmos que a ciência moderna consegue expressar muitas grandezas importantes, como a escala Richter, usada para medir a intensidade dos terremotos, ou a escala que representa o volume dos sons em decibéis. É também através de uma escala logarítmica que conseguimos prever a taxa de decaimento radioativo do carbono 14 para determinar a idade de achados arqueológicos. Ah, mas esse trem é bom demais da conta, só. Eu achava que esse tal desse logaritmo só servia para atrapalhar a vida da gente na hora da prova. É lógico que não, né, Chico? E agora que você já sabe a história do logaritmo, acho que ficou bem mais fácil entender e calcular os logaritmos na sua prova, não é? Uai, mais fácil até que ficou. Mas, dona Santinha, a senhora não vai aparecer pra mim na hora da prova? Ah, você não quer mais nada, né, Chico? Mas com tudo que eu expliquei, eu tenho certeza que você vai se sair muito bem. Não se preocupe. E agora eu tenho que ir. Tchau, Chico. Boa sorte. Muito obrigado, Santinha. Agora, pra mim, a senhora virou a santa protetora dos estudantes desesperados. Quem sabe vou chamar a senhora outras vezes, hein?